Povo de Deus, bom dia, a paz seja convosco. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD Online, nossa Escola Bíblica Dominical Online. E eu quero desde já agradecer a sua presença, agradecer a você que nos acompanha e pedir a você que esteja enviando uma mensagem para alguém, para convidar essa pessoa a estar compartilhando, assistindo conosco. Manda para ela o link ou o endereço, pede para acessar lá a página da Quadrangular Vila Formosa em Patinga. Hoje nós estamos na lição número 13 da revista do Pentateuco. Nós estamos estudando sobre Levítico e hoje nós vamos aprender, o tema da nossa aula de hoje vai ser santidade. E o subtítulo diz que a santidade, ela é o quê? Ela é uma marca para os adoradores. E se tem algum adorador online aí, manda um amém. Manda um amém aí para dizer que tem adorador online. Nosso texto bíblico básico está lá em Levítico capítulo 17 até o capítulo 27. E a palavra do Senhor nos ensina nesses capítulos que eu citei aqui sobre a santidade. Deus, ele estava através de Moisés ensinando o seu povo, qual povo? O povo hebreu, sobre a importância deles se santificarem, deles se apresentarem como santos ao Senhor. E o que é santificar? Vamos começar já aprendendo sobre o significado dessa palavra. O que é o significado da palavra santificação? Santificar, santificação, o que significa essas palavras? Qual que é o conceito? O dicionário bíblico nos diz que santificação é o quê? É tornar santo, é o quê? Consagrar, separar do mundo, separar para Deus. Então, quando eu falo em santificação, eu tenho que entender, eu tenho que compreender que está sendo separado para o Senhor. Significa o quê? Que não quer dizer que quando a pessoa está buscando a santificação, que ela vai ser colocada no pedestal e que a partir de agora ela é perfeita. Mas significa que ela é uma pessoa, significa que nós somos pessoas que estamos buscando sempre a presença do Senhor em nossa vida. Nós estamos buscando ser o quê? Semelhantes ao Senhor. Estamos buscando ser semelhantes a Cristo. E isso acontece quando nós buscamos a santificação, quando nós buscamos ser separados, quando nós buscamos não nos corromper. E o nosso versículo para iniciar está lá em Levítico capítulo 20, verso 26. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-os dos povos para serdes meus. Por que o Senhor estava falando isso com a nação de Israel? O Senhor ele usou Moisés para falar isso com a nação de Israel, porque ele estava mostrando para eles a importância deles se santificarem, deles serem separados, deles serem diferentes, deles não se contaminarem. Deus tinha uma aliança com aquele povo, Deus tinha um compromisso com aquele povo, mas para isso eles deveriam buscar a santificação, porque Deus não habita no meio da podridão, no meio de coisas impuras. Então Deus estava sempre fortalecendo esse vínculo com eles, sempre fortalecendo esse conceito com eles. Deus instruía aquele povo nos mínimos detalhes, através dos sacerdotes, através dos profetas, mas Deus estava sempre advertindo, mostrando para eles como que eles deveriam caminhar, como que eles deveriam se comportar. Nós que somos pais, da mesma forma, nós buscamos o que? Ensinar os nossos filhos, não é isso? Quando nossos filhos estão, porque desde quando eles nascem nós ensinamos, olha, não faz isso, olha, não faz aquilo, não pode fazer isso, não pode pôr a mão aqui, não pode pegar isso aqui, não pode entrar ali. A mesma forma o Senhor fazia com o povo de Israel, com o povo hebreu, estava sempre orientando a eles, porque o Senhor ele tinha um compromisso todo especial com eles. E nós vamos aprender nessa lição por que aquele povo tinha uma aliança com Deus. Por que Deus estava sempre buscando ensiná-los, orientá-los, adverti-los? Porque nós vamos entender, se nós estudarmos as Escrituras, a palavra de Deus, nós vamos ver
que o povo hebreu era um povo separado pelo Senhor, era um povo que Deus tinha uma aliança com eles, mas onde que surgiu essa aliança? Se nós voltarmos um pouquinho no contexto bíblico, nós vamos ver que essa aliança do Senhor começou com eles lá em Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. Por que começa lá em Abraão? Abraão, ele é conhecido como o quê? Como o pai da fé, como o patriarca, né, dessa nação, porque um dia Deus fez uma promessa na vida dele. E qual que era a promessa que Deus tinha feito na vida dele? Deus falou com ele: olha, Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Aí ele ficou assim: mas ele duvidou. Por quê? Porque ele já estava de idade avançada, ele já era idoso, ele já era velho. Sua esposa, Sara, também já era velha, já era idosa, né? E ele falou assim: olha, como que eu vou poder, né, ter filho na minha velhice? E a esposa dele também falou assim: olha, como eu vou dar de mamar a uma criança, né? Já nessa idade avançada que eu já cessei o costume das mulheres. Quer dizer, ela quis dizer que ela já não podia mais gerar filho, né? Ela já tinha encerrado o seu período fértil, mas o Senhor fala com eles assim: olha, fala com Abraão, olha para o céu. Aí Abraão chegou, olhou para o céu e ele falou assim: tá vendo as estrelas, Abraão? Você pode contar as estrelas? Por quê? Porque talvez você, quando era criança, já tentou contar as estrelas, né? Quando nós éramos crianças, o que a gente aprendia? Olha, não pode contar a estrela não, se você contar vai nascer um calo, uma bolha, uma verruga na ponta do seu dedo, né? Quando nós éramos crianças, talvez nós já escutamos isso, não já? Do nosso pai, dos nossos avós. Então, Abraão, ele foi orientado pelo Senhor a contar as estrelas do céu. E se eu e você já tentamos contar as estrelas do céu, nós vamos ver o quê? Que elas são inúmeras, que elas são infinitas. Deus mostrou para ele as estrelas e falou assim: tá vendo as estrelas do céu? Assim vai ser a sua descendência, Abraão. Eu vou te colocar como pai de uma multidão, pai de uma nação inteira. Abraão ficou assim: mas... E Deus falou assim: Abraão, creia. E Abraão, então ele falou assim: mas eu já estou de idade avançada, meu mordomo, né, meu mordomo é o Eliezer. Quer dizer, ele achou assim: será que eu vou gerar filho através do meu mordomo? Será que ele está se referindo ao meu mordomo? E então Deus, através de Abraão, opera um grande milagre. E um dia, né, sua esposa Sara gerou um filho, né? Não vou entrar muito em detalhe, porque ele teve também um outro filho fora do casamento dele antes, né? Porque ele quis antecipar a bênção. Ele achou que geraria um filho. Na realidade, a sua esposa, né, orientou a se deitar com a sua serva, porque eles acharam que o filho seria gerado através da serva, que também seria filho dele. Mas Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Ele foi pai de Isaac. Ele foi pai de Isaac através da sua esposa Sara, que já era de avançada. E depois, né, do nascimento dessa criança, assim, né, vai nascendo os descendentes. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. E um dia esse povo, eles foram para a terra do Egito e sofreram o quê? A escravidão. Eles viveram aproximadamente 400 anos de escravidão no Egito. E quando eles sofreram essa escravidão no Egito, Deus um dia, né, olhou para o sofrimento daquele povo, porque eles choraram, porque eles clamaram, e levantou um homem para conduzi-los. Quem foi esse homem? Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para conduzir o povo hebreu, o povo de Israel, em direção à terra prometida. Mas Deus tinha feito uma aliança com Abraão lá atrás. Olha, Abraão, eu vou te colocar como pai de uma multidão. A sua descendência, Deus já tinha falado tudo isso com Abraão que ia acontecer. A sua descendência, ela vai ser peregrina em terra alheia, eles vão sofrer, eles vão viver por um momento de escravidão, mas eu vou libertar esse povo, eu vou julgar essa nação, vou tirá-los de lá e vou colocar numa terra santa, numa terra prometida, numa terra que emana leite e mel. Isso já era uma promessa que Deus tinha feito lá no início da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 15. Mas Deus tinha então o quê? Uma aliança com aquele povo. Essa aliança tinha começado lá no patriarca da nação, que era Abraão. Deus então estava sempre alertando o povo a buscar a santidade. Por quê?
Para que eles não perdessem a aliança que eles tinham com Deus, para que eles não perdessem a aliança que eles tinham com o Senhor. E aí, né, eles precisavam estar sempre recebendo o quê? Orientação, puxão de orelha, para que não se desviassem, para que não se contaminassem. Porque Deus não se agrada de coisas impuras. Deus não se agrada, né, também de dividir o quê? Dividir a adoração a Ele com outros deuses com D minúsculo, né? Deus estava sempre mostrando para eles assim, olha, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que vos livrei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, quer dizer, não existe outro, né? O Senhor. E sempre que nós vamos falar do Senhor, nosso Deus, é com letra maiúscula. Por quê? Porque Ele é onipresente, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e não há outro. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Somente a Ele nós devemos servir. E Ele então mostrava isso sempre para o povo de Israel. E para que essa aliança não se quebrasse, é importante buscarem a santidade. Isso também se aplica no nosso dia de hoje, né? Nós temos que sempre buscar a santidade. Como que eu busco a santidade? Buscando imitar a Cristo, buscando agir, né, como Cristo agiria. Que é o quê? Que é não praticando atitudes que desagradam ao Senhor. E então, nosso capítulo 17 ao 27 do livro de Levítico, o Senhor vai estar trazendo vários ensinamentos, várias ordenanças, né, ao povo de Israel sobre isso. Então, nós temos que deixar claro que o objetivo da nossa aula de hoje é entender, né, que a santidade ela é uma marca do povo de Deus. O que é uma marca? É uma característica, é algo que te difere, é algo que te separa, é algo que alguém olha e ver uma identidade em você. Você tem que ter uma identidade, você tem que ter um conceito formado, não é ficar bandeando entre uma hora eu sou, outra hora eu não sou, não. Eu tenho que ter uma identidade. Qual que é a minha identidade? Imitar a Cristo, seguir os ensinamentos de Cristo. Então o Senhor, né, nos ensina através dessa lição a termos esse tipo de atitude. Assim como ele estava ensinando ao povo de Israel lá em Levítico, né, também traz esse ensinamento para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Eu quero deixar mais um versículo que vai estar ilustrando, né, que nós citamos aqui um versículo do Velho Testamento, que está lá em Levítico capítulo 20, versículo 26, sobre que o Senhor ensinando aí, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Agora nós vamos lá no Novo Testamento. Eu quero trazer um versículo do Novo Testamento que vai estar totalmente ligado a ele, totalmente ligado a esse que nós lemos agora, e vai estar nos trazendo, né, um conceito também sobre santidade. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, assim, olha, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Finalizando, o versículo 16 diz assim, porquanto está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O apóstolo Pedro, né, estava escrevendo através das suas cartas, né, um ensinamento do Senhor. O Senhor Jesus ensinou o que a ele? Ensinou a ele quando o estava discipulando, que como ele era santo, aquele que vos chamou, quem tinha chamado ele? Jesus. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. O apóstolo Pedro escreveu isso, está lá no Novo Testamento. E ele estava ensinando, né, ao povo que era importante ser santo. O que é que significa ser santo? Ser separado, buscar viver, né, com a marca do Senhor na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver, né, a marca do Senhor na sua vida, e ver a presença do Senhor na sua vida, para que você, né, seja reconhecido como alguém separado, porque o povo de Deus, a palavra do Senhor nos ensina que o povo de Deus ele tem que ser separado, né, dos demais. Então nós já comentamos aqui sobre Levítico 17 ao 27, onde o Senhor está trazendo aquele ensinamento ao povo, e comentei de onde surgiu, né, essa aliança que o Senhor tinha feito com o seu povo. Onde surgiu essa aliança? Lá em Abraão. E aí nós vamos trazer a palavra do Senhor de Abraão até chegar aqui em Levítico, né, que eu já comentei aqui, que depois do tempo da escravidão, e eles chamaram, eles choraram, eles clamaram a Deus, Deus enviou
um homem, né, para libertá-los, que foi Moisés. Moisés era um instrumento da obra do Senhor, né? Porque é o Senhor que operava milagre. Moisés não operava milagre nenhum, que fica claro isso, tá, gente? Quem operava o milagre era o Senhor. Mas Moisés, ele era um instrumento do Senhor. Ele era um homem, um líder levantado por Deus. Mas para que isso acontecesse, ele teve que se dispor. E eu quero te perguntar, né, nessa manhã, será que você tem se disposto para a palavra do Senhor, para a obra do Senhor? Será que quando alguém te chama, você fala eis-me aqui, ou você fala, eis-me aqui, mas envia fulano? Moisés, ele teve disposição. Ele não estava pronto não, tá? Se for olhar pelo que a palavra do Senhor nos ensina alguns capítulos atrás, ele ainda não estava pronto, ele não se achava pronto. Mas o que Deus fala com ele? Olha, eu serei contigo. E é isso que Deus fala conosco. Olha, você tem que ter o quê? Levantar sua mão e falar assim, ó, eis-me aqui, pode contar comigo. E o Senhor é que vai ser com você e vai te capacitar, vai te instruir, vai te usar. Mas nós temos que ter o quê? Disposição. Nós temos que ter disponibilidade, né, para a obra de Deus. Então, né, nós aprendemos que Moisés foi esse homem que foi levantado por Deus e que através dele ele foi passando ensinamentos, ele foi passando a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, os estatutos do Senhor para o povo de Israel. Porque o povo de Israel, eles eram um povo difícil demais. Deus estava operando milagre, Deus estava provendo alimento, provendo nuvem, né, para cobri-los durante o sol, quando o sol estava muito forte. Deus estava provendo coluna de fogo para clarear o caminho para eles andarem à noite, para aquecê-los. Deus estava provendo água no deserto. Deus estava provendo roupa, veste. Mas toda a dificuldade que aparecia, eles murmuravam, eles reclamavam. Então Deus estava sempre tendo que dar um puxão de orelha neles, Deus estava sempre tendo que ensinar eles, Deus estava sempre querendo mostrar, olha para trás e lembra de onde eu tirei vocês. Por quê? Para que eles não se contaminassem, porque eles tinham vindo do Egito, e lá no Egito nós aprendemos que tinha uma cultura pagã, uma cultura de idolatria. Lá no Egito, o rio Nilo era considerado um deus para eles, o próprio faraó era considerado um deus para eles. Eles adoravam vários deuses com D minúsculo. Eles tinham uma cultura, né, impregnada já na geração deles ali, e Deus precisava tirar, né, essa cultura, esses ensinamentos errados que eles tinham recebido lá no Egito. Então o Senhor, através dos sacerdotes, através dos homens levantados por ele, estava sempre ensinando aquele povo. E o ensinamento principal, né, da nossa lição de hoje é a santificação. Mas Deus estabeleceu vários estatutos, vários ensinamentos para eles. Por quê? Porque assim, né, eles tinham que olhar e se lembrar de quem era o Deus que eles serviam, quem era o Deus que tinha libertado eles. Nós também não devemos nos esquecer de quem é o nosso Deus. Eu quero te perguntar, o seu Deus é o Senhor Criador dos céus e da terra? Ou será que o seu Deus tem sido, tem sido a Netflix? Será que o seu Deus tem sido a internet? Será que o seu Deus tem sido o seu carro? Será que o seu Deus tem sido a minha poupança? Eu fiz uma poupança aqui e essa poupança que eu fiz vai ser, né, a solução de todos os meus problemas. Não, o nosso Deus primeiro, né, ele tem que ser o Senhor. E todas essas coisas que nós citamos aqui, ele vai te abençoar, ele vai te capacitar, ele vai abrir portas na sua vida. Mas nós não podemos esquecer de quem é o nosso Deus, né, com D maiúsculo. Então lá em Levítico, o Senhor estava falando grandemente com aquele povo. O Senhor estava trazendo um ensinamento grande na vida deles. E o Senhor, né, ele fala com eles de diversas maneiras sobre a questão da santificação. Eu até anotei alguns aqui para que eu possa compartilhar com vocês. Gosto muito de ir lendo, e à medida que eu vou lendo e vou aprendendo, vou anotando, vou escrevendo, porque assim abre mais a nossa mente. E você sabia que se você não anotar, você só grava 13% daquilo que você leu ou aprendeu ou ouviu? Então é importante você anotar, crie o hábito de anotar. Então o Senhor, ele estava falando, né, de diversas maneiras com aquele povo. Qual que era a primeira maneira? Qual foi uma das maneiras que o Senhor usou para falar com aquele povo? Uma das maneiras foi quando ele manda Moisés entregar a eles a tábua dos mandamentos. Qual que era a tábua dos mandamentos? Os 10 mandamentos, né?
E aí, lá nos 10 mandamentos, Deus está ensinando o que para eles? Olha, não matarás, não adulterarás, somente ao Senhor Deus você irá servir, você não vai, se você pegar, né, algo do seu próximo, você vai ter que devolver. Deus estava ensinando para eles que eles deveriam obedecer, eles deveriam ter atitudes que agradavam ao Senhor. Olha, você vai honrar pai e mãe, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Além dos 10 mandamentos, né, que são o estatuto principal, Deus ensinou para eles vários outros ensinamentos, vários outros estatutos que eles deviam seguir naquela época. Ele falava com eles sobre a importância deles não se contaminarem. E aí essa contaminação, né, são de diversos itens, de diversas maneiras, nós vamos ver aqui nesses capítulos que eu citei no início. Olha, Deus falava com eles que eles não poderiam comer sangue. Deus manda falar com eles que eles não poderiam se deixar, né, se corromper com uniões abomináveis. Quais eram essas uniões abomináveis? Deus fala com eles: olha, você não vai se deitar com um animal, olha, homem não vai se deitar com homem, porque é considerado o que? É errado, é impuro, não pode. O que mais que o Senhor está ensinando para eles? Olha, você não vai descobrir a nudez de uma mulher que é parentela da tua carne. Não, então assim, são vários tipos de ensinamento que o Senhor estava trazendo para a vida deles. Lá em Êxodo capítulo 20, nós vamos ver os 10 mandamentos. Se você ler Êxodo 20, do versículo 1 até o 17, está os mandamentos. Mas, se você ler todo o contexto até o capítulo 27, vai ter esses outros ensinamentos que eu citei para você aqui. Deus estava falando para eles também assim: olha, vocês não vão servir a Moloque. O que era Moloque? Moloque simbolizava deuses estranhos. Vocês vão servir somente a mim. Então eles tinham uma tendência, né, a querer servir a outros deuses. Tanto é que nós aprendemos em algumas aulas atrás que no dia que Moisés sobe o monte para escrever, né, para receber do Senhor a tábua com os 10 mandamentos, com as leis, né, o que aconteceu? Porque Moisés demorou um pouco lá no monte, demorou um pouco para voltar, aquele povo falou com Arão assim, começou a pressionar Arão, né? Arão, cadê Moisés, Arão? Arão, Moisés sumiu. Aquele homem que falou que era Deus que tinha mandado ele libertar a gente, sumiu. Aquele cara esqueceu da gente, Arão. E começou a pressionar Arão. O que eles fizeram? Eles fundiram um bezerro de ouro. Gente, eles fundiram um bezerro de ouro e falou assim: olha, esse aqui é nosso Deus agora, porque aquele Moisés sumiu. Então nós temos que ter um Deus. E esse bezerro de ouro é nosso Deus agora. E começaram a se prostrar diante daquele bezerro de ouro, começaram a dançar, começaram a cultuar. Moisés ficou muito irado quando ele desce do monte e vê aquela situação, vê aquela atitude. Tanto é que ele mandou matar, né, aqueles que tinham se corrompido, né, só separou aqueles que não tinham, né, adorado aquele Deus. Ele castigou todo aquele povo, porque diante da primeira dificuldade, da primeira dúvida, porque eles não tiveram paciência, né, de esperar, eles já quiseram se corromper a outro Deus. Então Deus estava ensinando para eles: olha, não vão se contaminar, não vão servir a Moloque. Moloque era o que? Deuses estranhos. Ele ensinava tudo isso a eles. E uma outra questão muito importante sobre a santidade de Deus. Deus ensinou para aquele povo que a presença, eles tinham que separar um lugar para simbolizar a presença dele. Por quê? Porque a glória do Senhor não pode habitar, não pode se apresentar em qualquer tipo de ambiente. Ela tem que ser um ambiente separado. Lembra que nós falamos, eu falei no início, que santidade é o processo de separar? Assim também a presença do Senhor, a habitação do Senhor tinha que ser um lugar separado. Nós também aprendemos que Moisés, quando desce do monte, quando entrega as tábuas da lei para o povo, Deus dá uma ordem para ele. Qual foi essa ordem? Moisés, você vai construir o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era um templo onde eles faziam o quê? Onde simbolizava ali a presença do Senhor, aonde eles prestavam o quê? Um culto ao Senhor, né? E nós temos na Bíblia mostra todos os detalhes da construção desse templo.
Moisés, ele construiu conforme o ensinamento que o Senhor trouxe a ele, nos mínimos detalhes. Mas o que eu quero frisar nessa manhã é que dentro desse tabernáculo tinha um lugar separado para a habitação da presença do Senhor. Como que chamava esse lugar? O Santo dos Santos. Ele era um lugar que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Para quê? Para expiação, para sacrificar pelo pecado. Primeiro ele santificava a ele e aos demais sacerdotes. Depois ele sacrificava pelo povo, né? E somente ele poderia entrar depois que ele passava por todo um processo, né? Qual que era esse processo? Ele tinha que trocar suas vestes, ele tinha que fazer um sacrifício pelo pecado dele, cometido por ele ou pelos demais sacerdotes. Depois ele oferecia um sacrifício pela vida do povo, e só depois que cumpria todo esse procedimento, ele pedia perdão, né, pelas falhas dele. Só assim, depois disso tudo, ele poderia entrar no Santo dos Santos, porque ali, o que tinha ali dentro? A Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença do Senhor perante o povo de Israel. E aí, né, somente nesse momento, o sumo sacerdote poderia entrar ali. Em questão era Arão. Arão era o sumo sacerdote aqui em questão no livro de Levítico. E depois, né, quando nós caminhamos mais um pouquinho na Bíblia, nós vamos ver que um dia Salomão, o rei Salomão, né, que foi o quê? Descendente de Davi, todos nós já ouvimos falar a história dele, foi o rei mais sábio da Bíblia, da nação de Israel. Ele foi também o homem mais próspero, mais rico, porque um dia ele pediu a Deus sabedoria, e Deus falou com ele: olha, porque você me pediu sabedoria e não me pediu riqueza, nem me pediu para matar os seus inimigos, eu vou te conceder além do que você me pediu. Deus olhou para o coração dele e falou assim, Deus se alegrou, né? Porque se ele fosse uma pessoa avacalhada, ele podia pedir que é dinheiro, para me meter o pau nesse dinheiro e gastar com coisas boas, com coisas para me agradar. Ele poderia ter pedido: Senhor, eu quero que você mate fulano, mas ele falou: Senhor, eu quero sabedoria. Aí Deus fez o que com ele? Olha, eu vou te dar sabedoria e vou também te dar riqueza, porque você me pediu sabedoria, mas eu vou te colocar como uma pessoa próspera. E o que ele fez? Ele havia sido instruído pelo seu pai, o rei Davi, desde pequeno, a andar na presença do Senhor, a honrar ao Senhor, a buscar, né, sempre a direção do Senhor. E ele então entendeu, o seu pai tinha um projeto de construir uma morada para o Senhor, e ele entendeu a importância de dar continuidade nesse processo do pai dele, e ele manda construir um templo gigantesco, um templo riquíssimo em detalhes, riquíssimo em pedras preciosas. Qual era esse templo? O Templo de Salomão. Lá dentro do Templo de Salomão, ele mandou construir um lugar separado para a habitação do Senhor. Esse lugar se chamava como Oráculo, ou também, né, você vai ver ele denominado como Santo dos Santos. Mas esse lugar ele separou para quê? Para colocar ali a Arca da Aliança. Ele falou assim: olha, a partir de hoje a Arca da Aliança não vai habitar mais, né, em tendas, né, no tabernáculo, ela vai ter uma morada fixa. E colocou ali a Arca da Aliança. E a Bíblia nos traz detalhes, né, de como foi feito esse local. Foi feito de ouro puro, tinha um véu que separava, né, para você acessar ali dentro. Ele mandou fazer, sim, em riqueza de detalhes, de custo mesmo, de preciosidade, de pedras preciosas, de ouro puro, porque ele entendeu que a presença do Senhor tinha que ser honrada com um lugar, né, um lugar rico em detalhes, tinha que ser um lugar assim de honra mesmo a Deus. E ali ele coloca a Arca da Aliança. Eu estou citando esses dois exemplos para mostrar também, né, a importância de honrarmos a presença do Senhor. Lá no Velho Testamento nós vemos Abraão, depois que passa por tudo aquilo até chegar em Moisés, e Moisés faz o tabernáculo para a habitação da presença do Senhor. E depois nós vemos lá na frente Salomão construindo uma morada também para o Senhor, né? Dentro do templo de Salomão, ele entendeu a importância de separar um lugar para a presença de Deus. O nome Santo de Israel é um dos muitos nomes que nós vamos ver a Bíblia citando como referência ao nosso Deus.
É um dos muitos nomes que o nosso Deus tem. Qual é? O Santo de Israel. E nós vamos ver esse nome, Santo de Israel, escrito por diversas vezes na Bíblia. Só no livro de Isaías vai estar escrito 27 vezes, tá, gente? 27 vezes. Bom, voltando aqui também à questão da santidade, né? Então Deus exigiu ao homem, desde a criação da terra, a santidade. Como que Deus exigiu a criação da santidade desde o início? Bom, através do primeiro casal, né? Quem foi o primeiro casal? Adão e Eva. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, deu a eles livre-arbítrio, exigiu apenas o quê? Obediência. Exigiu apenas o quê? Que eles não se contaminassem, que eles não desobedecessem. O que aconteceu? Eles desobedeceram. Eles comeram da árvore do fruto proibido. E aí, desde então, houve o quê? Houve a queda humana. Depois da queda humana, a natureza humana se corrompeu. Todo ser humano passou a nascer em natureza pecaminosa. Haja visto que, quando nós falamos em Adão e Eva, nós vamos ver qual foi o primeiro assassinato da Bíblia. Um irmão matando o outro, ou seja, os filhos de Adão e Eva, um matou o outro. Qual que foi esses filhos? Caim matou o próprio irmão. Então, assim, ali nós já vemos que a natureza humana, ela começou a se distanciar de Deus. Ela se distanciou tanto, o amor do ser humano foi esfriando tanto e ele foi se desviando tanto de Deus, que chega ao ponto de um dia na Bíblia, Deus falar assim: olha, não tem jeito, eu vou exterminar essa nação, eu vou exterminar essa raça humana que eu criei, porque esse povo está pecando demais, esse povo está me entristecendo demais, esse povo está me desobedecendo demais, então eu vou exterminar essa raça. Só que ele olha para a terra e vê um justo. Quem era esse justo? Noé. Aí ele fala assim: olha, eu vou separar esse homem e sua família, e através deles eu vou dar continuidade na raça humana, porque esse homem é justo, esse homem é temente à minha palavra, aos meus ensinamentos. E ele então manda o que? O dilúvio. O dilúvio é assunto para nós um dia trazermos um estudo sobre ele. O dilúvio também nos traz muito ensinamento, mas eu não vou entrar em detalhes hoje, só vou falar que Deus manda o dilúvio, e aí Noé e a sua esposa e seus filhos vão ali para dentro daquela arca, constrói uma arca, né? Noé constrói uma arca, vai ali para dentro daquela arca com sua esposa, seus filhos, e um casal de cada tipo de animal, para quê? Para que não acabasse aquela raça. E eles então, né, Deus manda chuva, a água vai subindo, a arca flutua por cima daquele monte de água, e depois de muito tempo que para de chover, que a água desce, eles então descem da arca, né, e dão continuidade à espécie humana. Mas isso que eu comentei é para mostrar o quê? Que eles ali, né, chegou a um ponto de esfriar tanto na santidade, se distanciarem tanto de Deus querer acabar, né, com o ser humano. Mas ele vê um justo e dá continuidade. Mas chega então, a partir de Noé ali, chega a dar continuidade ao nosso povo, a nossa descendência, o nosso povo, até chegar, né, onde nós estamos hoje. Mas então eles quando descem da arca, né, depois de ter cessado a chuva, ter cessado o dilúvio, eles então vão povoar a terra novamente. Mas com o passar dos anos, o ser humano, né, o homem, ele começa a se contaminar novamente, ele começa a se envolver com coisas erradas novamente, ele começa a desobedecer a Deus novamente. A palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o que está escrito lá? O pessoal aí da escola de líderes vai saber. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Por quê? Porque a natureza humana se corrompeu. Então o ser humano passou a nascer em quê? Em pecado. E ele então, para sair, né, daquela situação pecaminosa, é necessário o quê? É necessário chegar até a presença de Deus, é necessário buscar a presença de Deus, é necessário chegar até Cristo.
Por quê? Porque através de Cristo nós somos purificados. Através de Cristo nós somos o quê? Nós somos perdoados. Por quê? Porque tudo isso que nós comentamos aqui em Levítico eram situações, eram ensinamentos, eram processos, né, que eles faziam para buscar o perdão dos pecados, mas o Senhor Jesus, ele veio ao mundo por mim e por você, e então a partir dali não precisava mais, né, degolar um cordeiro, um cabrito, para aspergir o sangue dele sobre os pecadores, para oferecer o sangue dele no altar, porque o preço foi pago. Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É importante nós entendermos que quando nós olhamos para a cruz, nós não temos que olhar para a cruz e enxergar Jesus Cristo pendurado lá, não. Nós temos que enxergar a cruz vazia. O que significa a cruz vazia? Porque ele morreu, ressuscitou, ele venceu a morte, ele derramou o seu sangue por nós, ele derramou o seu sangue como sacrifício por nós, ele pagou um preço, e foi um preço de sangue, gente. Gente, estava conversando com o pastor Claudinei um dia, a gente descendo um monte, eu comentei com ele. Está sendo uma experiência muito boa o livro de Levítico, por quê? Porque quando nós olhamos para Levítico, a gente começa a entender muitas coisas. Às vezes, não quer dizer que nós nunca tínhamos lido Levítico, a gente leu, mas quando a gente lê novamente, a gente lê com outra visão, abre a nossa mente e a gente começa a entender, começa a interligar um assunto que está aqui em Levítico com outros que aconteceram lá no Novo Testamento. E às vezes a gente tinha lido, mas não tinha prestado atenção. Por exemplo, você vai entender quando você lê o livro de Levítico, né? Porque eles tinham recebido ali várias instruções. Por exemplo, as pessoas que eram impuras não podiam conviver no meio do arraial do povo, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, as pessoas que tinham cometido alguma atitude grave também não podiam, tinham que ser colocados para fora do arraial. Mas eu vejo, né, eu fiz algumas comparações e eu fico pensando, fico, né, assim, entendendo. Por exemplo, o povo judeu, eles não podiam se contaminar com defunto. Se falecesse alguém, eles não podiam tocar no morto, apenas, né, aquelas pessoas mais próximas, pai, mãe. Mas se não fosse, você não podia chegar próximo do defunto, porque era considerado impuro, aí tinha que ficar fora do arraial, tinha que ficar fora da presença ali do povo de Deus. E aí, quando eu vejo lá no Novo Testamento, Jesus ressuscitando a filha de Jairo, assim, é algo forte, uma mensagem muito forte, porque o judeu, ele não tocava em morto, ele não tocava em defunto. Jesus, quando ressuscita a filha de Jairo, ele estava ali quebrando vários paradigmas, várias barreiras. Ele estava mostrando para o povo o seguinte: olha, vocês estão presos muito em religiões, mas eu quero mostrar a vocês que existe um Deus que nos salva, existe um Deus que cura, existe um Deus que batiza, existe um Deus que ressuscita. E Deus operava milagres através de Jesus, né? Chegava ali, ressuscitou mortos, ele curou enfermos, e ele estava sempre ensinando para aquele povo. Interessante que em algumas partes do Novo Testamento nós vamos ver Jesus chamando aqueles fariseus, aqueles falsos religiosos, né? De quê? De hipócritas, de sepulcro caiado, porque falavam que eles estavam bonitos por fora, mas estavam podres por dentro. Porque eles ficavam muito presos em ensinamentos assim que não ia levar ninguém a nada. Eles às vezes deixavam de fazer o bem para o próximo para ficar, né, usando, escondendo atrás da religião, de coisas que tinham aprendido, que tinham vindo lá da época de Moisés, mas que não cabia, né, em certas situações ser aplicado. Deus estava mostrando para eles que eles tinham que se preocupar em servir a Deus, em fazer o bem ao próximo, em ajudar os necessitados, em ajudar, né, os mais precários de situação financeira. Eu vejo ali, né, quando o Senhor Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que estavam carregando um defunto com uma criança dentro, e ele chega perto daquele caixão e toca, porque ele viu a tristeza, a dor no coração daquela mãe. Aquela mulher era viúva e tinha perdido o seu único filho. Se fosse olhar pela situação, se fosse olhar pelo ensinamento judeu, ele não poderia tocar naquele caixão, mas ele não olhou para a religiosidade. Ele olhou o quê? Ele olhou
para a situação, para o coração daquela mãe. Ele olhou que através daquela atitude ele poderia ensinar para aquele povo que o nosso Deus ressuscita, que o nosso Deus opera milagres, que eles não deveriam ficar presos, nessa religiosidade, nesses detalhes que eles tinham aprendido lá na época de Moisés. Jesus então estava sempre ensinando para eles. Nós vemos ali o ensinamento da mulher do fluxo de sangue, lá em Lucas capítulo 8. Jesus curou uma mulher que há 12 anos padecia do fluxo de sangue. E o ensinamento da lei lá da época de Levítico, a pessoa que tinha fluxo de sangue, ela não podia conviver no meio do povo, porque era considerado impuro. Se alguém chegasse perto daquela pessoa, a pessoa também era considerada impura e era colocada para fora do arraial. Aquela mulher quebra toda a barreira e vai até Jesus, porque ela teve uma fé sobrenatural. Ela fala assim: olha, se eu não somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E ela toca então em Jesus, e ali, no mesmo instante, cessou o fluxo de sangue que há 12 anos. Imagina a dor daquela mulher, 12 anos sem poder conviver com a família, 12 anos sendo tratada como impura, 12 anos sendo cuspida, humilhada. Falava assim: olha, impura, você não pode contaminar, não pode conviver no meio de nós. E Jesus chega ali, quebra toda aquela barreira, quebra toda aquela humilhação, quebra todo aquele sofrimento. Eu vejo então, eu faço comparações entre as duas partes para te mostrar que muitas dessas situações tiveram origem lá na lei de Moisés. E Jesus então estava quebrando aquilo tudo ali, falando assim: olha, o que ele ensinou para o povo? Olha, vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Primeiro, que Deus é soberano, não divide a glória dele com ninguém, você tem que servir somente a ele. Segundo, se eu faço o bem para o meu próximo, eu não vou querer matar o meu próximo, eu não vou querer desejar nenhum mal para ele. Então ele estava ensinando essas duas coisas, ele estava resumindo a lei em essas duas coisas. E ali o Senhor estava quebrando vários tipos de barreiras que existiam, vários tipos de barreiras que o povo às vezes estava usando e às vezes impedindo de que uma bênção acontecesse ali naquelas situações. Nós vamos finalizar, já encerrando aqui a nossa aula, e eu quero te convidar a não perder a próxima aula, porque vai ser forte. Nós vamos entrar no livro de Números, e o livro de Números eu gosto demais dele também, porque traz muito ensinamento também sobre a caminhada do povo hebreu, traz muito ensinamento sobre o que Deus fez na vida daquele povo e quais são os ensinamentos que traz para a nossa vida nos dias de hoje. Olha, eu quero comentar, já fazendo os comentários, fazendo as considerações finais aqui, que o nosso Deus, ele é a fonte de toda a santidade, não é uma parte, não é toda. Quando eu falo toda, é que somente ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e ele é a fonte de toda a santidade. O nosso Deus, ele é amor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é o quê? Deus é amor. Por quê? Porque sem amor ele não teria feito o que ele fez por nós. Se ele não nos amasse, ele não teria feito o que ele fez por nós. O que ele fez por nós? Sacrificou o seu filho. O seu filho Jesus veio. Gente, é forte quando nós paramos para estudar o processo da crucificação de Jesus. Nós temos que um dia trazer um estudo sobre isso, porque Jesus, quando foi crucificado, ele pagou um preço por nós. Ele, quando sentiu aquilo que ele ia passar, diz a Bíblia que ele suou gotas de sangue. Sabe o que isso significa? Os estudos bíblicos nos ensinam que as gotas de sangue significa que ele passou por uma situação de estresse, de pressão muito grande, quando ele sentiu tudo aquilo que ele ia passar por nós. E o que você acha que aconteceu? Você acha que ele desistiu? Não, ele foi até o fim. Ele foi massacrado, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, cuspido. Zombaram dele, falou assim: olha, você está falando que você é o quê? Rei dos judeus? Que você é filho de Deus? Que você é o Messias? Bateram nele, cuspiram nele, deram chicotada nele, mas ele não abriu mão de mim e de você. Ele foi até o final, ele pagou um preço, ele derramou o sangue dele por nós. Ali, a partir daquele momento, não precisava mais sacrificar cordeiro, não precisava mais sacrificar cabrito. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu por mim e por você. O mais importante, ele morreu, mas ele ressuscitou.
a cruz não pôde pará-lo, a morte não pôde pará-lo. Glória a Deus por isso. Então ele ressuscita por mim e por você. O preço já foi pago, mas eu quero te convidar nessa manhã a deixar que ele faça parte da sua vida, deixar que ele faça morada no seu lar. Convide a ele, né, a estar sempre com a sua família, a estar sempre na sua casa, a estar sempre cobrindo, né, todas as áreas da sua vida, porque somente ele é digno de toda honra, de toda glória, e nós devemos buscar a santidade, porque através da santidade nós vamos nos aproximar dele. E quando eu falo santidade, eu estou falando de quê? De ser separado, de não ser contaminado, de não deixar, né, que as coisas que não agradam ao Senhor me contaminar. Amém? E essa é a exigência que o Senhor faz para nós. Ele deixou uma exigência de que nenhuma pessoa, né, se deixasse contaminar, que nenhum de nós se deixasse contaminar. E eu vejo que a razão, qual que era a razão de não nos deixar contaminar? Simples, de as pessoas quando não se deixam contaminar, ela não vai perder o foco. Qual que é o nosso foco? Olhar para Deus, olhar para o alto. Não importa a situação, não importa o problema, não importa a circunstância, nós não vamos perder o nosso foco, nós vamos estar sempre olhando para Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra e somente a Ele nós iremos servir e adorar. Amém? Então, santificação é o tema de hoje. É importante, né, nós entendermos que nós precisamos estar sempre buscando a santificação em nossa vida, e nós temos que estar sempre buscando a presença de Deus, porque através da santificação eu vou estar buscando a presença dele em minha vida. Eu vou estar abrindo porta para que haja isso aí é forte, para que haja uma visitação do céu sobre a sua vida. O que tem no céu? Tem coisas boas, não tem? Tem bênção, não tem? Então, quando eu busco a santificação, eu vou estar trazendo a visitação. A lição de hoje nos ensina isso, tá? Depois você olha lá na página 114. Quando eu busco a santificação, eu estou abrindo as janelas do céu, buscando o quê? A presença do céu. Eu estou abrindo o quê? A visitação do céu sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e até mesmo sobre o meu país. Então nós vamos declarar que o nosso país, o Brasil, pertence ao Senhor. O Brasil é um país que teme ao Senhor, que busca o Senhor. Nós não temos que olhar, né, para partido político, para candidato, isso não. Nós vamos olhar para o Senhor, porque é Ele que vai mudar a história do nosso país, Ele que vai cuidar do nosso país e Ele vai cuidar da nossa casa, da nossa família, mas primeiro nós temos que buscar a presença dEle, primeiro nós temos que buscar a santificação. Convido você agora a fechar os seus olhos. Se você lembrou de alguém aí, depois compartilha essa mensagem, manda um convite para essa pessoa para estar assistindo conosco no domingo que vem, porque nós vamos entrar em números e vai ser forte o estudo sobre números. O estudo sobre números vai trazer muitos ensinamentos para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por essa manhã, por esse estudo, por esse ensinamento. Pai, a Tua palavra nos ensina que é importante nós buscarmos a santificação, porque quando eu busco a santificação eu vou estar separado, eu vou estar, meu Deus, buscando a presença do Senhor sobre a minha vida. Pai, eu te apresento a vida de cada um dos que nos acompanham, aqueles que não puderam nos acompanhar, mas que o Senhor sabe, né, qual foi o motivo, qual foi a situação. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada lar, cada família, e que o Senhor, meu Deus, possa nos dar um domingo abençoado na presença do Senhor. E também, meu Deus, desde já nós apresentamos a nossa semana, Pai, porque nós escolhemos a melhor parte, que é iniciar a semana buscando o ensinamento do Senhor, buscando a palavra do Senhor, buscando aprender um pouco mais sobre o Teu ensinamento. Pai, eu te peço que o Senhor seja com cada um de nós, abençoando, guardando, livrando de tudo mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.